Os alunos do sexto ano, estamos terminando mais um volume do PET, estamos na semana 4, nós vamos corrigir essa semana e falar um pouquinho de sólidos geométricos, que eu acho que ficou meio vago lá no plano de estudo tutorado. Vamos lá? Então, a primeira atividade, ele já dá ali, não é uma atividade, ele vai mostrar os triângulos, que eu já mostrei em outro vídeo para vocês, a classificação desses triângulos. Então, os triângulos obtusângulos são aqueles que têm um ângulo obtuso, né? Então, aqueles que têm um ângulo maior de 90 graus. E lá no outro vídeo eu mostrei para vocês que ele só pode ter um ângulo obtuso, porque a soma total dos ângulos tem que dar 180. Então, não cabe mais do que um ângulo obtuso. Então, esses que têm um ângulo grandão, maior de 90 graus, eles são os obtusângulos. Já aqueles que têm um ângulo reto, aquele ângulo de cantinho, a gente chama de retângulo. Agora, aqueles que têm todos os ângulos menores de 60 graus, a gente vai chamar de acutângulo, né? Então, esse tipo de classificação é só relacionada aos ângulos. A gente viu lá no outro vídeo que tem outros modos de classificação também. Mas o que eles estão focando nessa semana é só essa classificação em relação aos ângulos. Na 2, ele pede para você visualizar 3 situações para você encontrar um triângulo com um ângulo reto, um obtuso e um agudo. O obtusângulo, acutângulo e triângulo. Então, aqui, ó, o obtusângulo, a gente pode pegar a parte externa do telhado, né? Os telhados são formados por triângulos. Nos telhados, na estrutura do telhado, você encontra todos os tipos de triângulo, mas externamente é o obtusângulo, né? Tem telhados que são retângulos, né? Mas o obtusângulo, ele é mais adequado para dar mais sustentação sem muita inclinação, sem você precisar colocar a casa muito para o alto, né? Então, a inclinação é menor ali. Para triângulo retângulo, a gente tem as escadas fixas, né? As escadas, elas formam um triângulo retângulo, quer dizer, elas são apoiadas, pode ser apoiada numa parede ou numa estrutura e no chão. Então, esse ângulo de cantinho e o triângulo, ele sempre dá sustentação, como o exemplo do banquinho, né? O triângulo retângulo, a gente usa muito ele também nas mãos francesas, né? A mão francesa, aqueles suportes de prateleira, eles são muito usados para isso. E o acutângulo a gente vê nos triângulos de advertência do carro, vê nas escadas de abrir, também são triângulos acutângulos, né? O triângulo de advertência é um triângulo, além de ser acutângulo, ele é um triângulo equilátero, ele tem os 3 lados iguais, né? Então, quer dizer igualdade e também perigo. Na atividade 3, fala: quando desmontamos embalagens que representam figuras geométricas espaciais, obtemos formas planas. Dizemos então que planificamos as embalagens. Então, se você abrir uma embalagem, ela se torna plana, torna como se fosse assim, numa folha de papel, né? Se for uma embalagem de papel. Mas elas fechadas, elas têm forma, elas têm comprimento, largura e altura. Aí fala: vamos experimentar? E ele manda vocês procurar 2 embalagens diferentes com a forma de poliedros ou não poliedros. Identifique as faces, as arestas e os vértices desses poliedros e depois planifique-os. Bom, eu não coloquei poliedro e não poliedro. Eu peguei 2 poliedros, né? Duas figuras que a gente pode tratar como prisma, ou o primeiro, a caixa do chocolate Toblerone, prisma de base triangular, a caixa do creme dental, pode ser um prisma de base quadrangular ou
também recebe o nome de paralelepípedo ou bloco retangular. Então, o que a gente faz? Faça esse lado plano, né? Então, vamos indicar aqui, ó, as faces das embalagens que está virado aí para a gente. Essas são as faces, né? As arestas. Arestas são as retas que unem as faces. Então, tá das setinhas amarelas aí. Toda linha que você vê, aresta tem a ver com reta. Toda linha que você vê é aresta. Então, ali, ó, na caixinha do Colgate, cada linha da divisão ali da caixinha, das dobras do papel, são as arestas. E depois vértice. Vértice são os pontinhos, são o encontro dessas arestas. Então, o vértice tem a ver com ponto, é o encontro ali das arestas. Então, olha lá, ó. São as setinhas verdes que eu estou colocando aí. Na forma planificada, também a gente vai ter aí, ó, isso é face, isso é face, isso é face. Os triângulos laterais aí também são faces, tá vendo? Todo prisma, ele vai ter as faces laterais em forma de retângulos. E o que vai dar nome para ele, o prisma ele tem duas bases iguais. Então, no caso da embalagem do Toblerone, as bases são triangulares. Então, ele é um prisma triangular. Agora, segundo item, fala no quadro abaixo, faça um desenho dos sólidos geométricos encontrados, escreva uma descrição com as características de cada um. Se é poliedro ou corpo redondo, quantas faces, arestas e vértices. E depois, escreva um texto explicando as diferenças entre eles. O quadro era muito pequenininho, mas eu vou tentar em cima das duas embalagens que eu escolhi ali. Então, poliedros, gente, são sólidos geométricos que eles têm todas as linhas retas. Eles não têm curva, eles não têm nada arredondado. Corpos redondos, eles também são sólidos, mas que têm partes arredondadas. A esfera, na figura aí do lado esquerdo em cima, tem uma esfera vermelha. Ela é um corpo redondo. Ela parece uma bola. Tem um cubo. O cubo é quando eu tenho todas as faces feitas de quadrados. Ele é um poliedro, porque não tem nada arredondado. E o cone? O cone é corpo redondo também, porque ele tem arredondados. A base dele é circular. É como a pirâmide, ele parece com a pirâmide, uma base só, a diferença entre prisma e pirâmide. Prisma tem duas bases, pirâmide uma só. As faces do prisma são retangulares, as faces da pirâmide as faces laterais são triangulares. Então, a tabela ali, ó, para a caixinha do Toblerone, o prisma de base triangular é o sólido, é um polígono, é um poliedro, um prisma de base triangular. Como todo prisma tem as bases, tem duas bases, no caso triangulares, e três faces laterais. Então, quantos lados tiver a base, vai ser quantas faces retangulares na lateral ele vai ter. Então, a gente pode olhar aí, ó, são 3 laterais e aí mais as bases, 5 faces. Arestas é todas as linhas, então são 3 numa base, 3 na outra e no meio ali mais 3, são 9 arestas. E vértices são os pontinhos, o encontro da aresta são 6 vértices. A diferença com a outra com outra forma que a gente escolheu é apenas a base. Então,
a caixinha do creme dental. É um paralelepípedo ou bloco retangular. É um prisma de base quadrangular. Qualquer um desses 3 nomes está certo, tá? É um poliedro, um prisma de base retangular, como todo prisma. Então, igual eu falei lá em cima, tem 2 bases retangulares, 4 faces, porque o retângulo tem 4 lados. Então, ele tem um total de 6 faces. Se eu contar aí as retas, vão dar 12 arestas e 8 vértices, né? Então, é diferente apenas na forma da base do anterior, que acaba alterando a quantidade de vértices, arestas e faces. Agora eu queria completar um pouquinho. Corpos redondos e suas planificações. Então, o primeiro corpo redondo que eu coloquei aí é o cilindro. Como que é a planificação do cilindro? Se eu abrir o cilindro, eu vou ter alguma coisa assim, um retângulo com dois círculos. O cone, né? Que é como se fosse aquele tubinho de sorvete. Então, o cone, a parte de baixo é redonda e eu tenho a lateral. Se eu abrir, ela vai ser esse triângulo com a base arredondada aí. A esfera, gente, que seria a bola, ela não tem planificação. Poliedros, né? Então, tem 2 poliedros muito especial. Um é o cubo, porque ele tem 6 faces, todas todas em formas de quadrado, né? É o dado, que tem o nome de cubo. O paralelepípedo, que é como o cubo, só que as medidas não são as mesmas, né? Ele tem 2 faces opostas, de mesmo tamanho, e as faces laterais na forma retangular. Eles são prisma também, mas prisma eu posso ter prisma de base triangular, de base quadrangular, de base de 5 lados, pentagonal, hexagonal. Então aí, ó, do prisma como seriam as planificações, né? Então aí, ó, de cada um deles. Isso eu não consegui imagem liberada, então eu tenho que pôr endereço de onde eu tirei essas imagens, tá? Pirâmides. Pirâmides, igual eu falei, tem só uma base e as laterais são triângulos, então ela acaba sempre em vértice. Então, as planificações das pirâmides, tá dando para ver aí, né? São as faces laterais triângulos e a base, a figura que um dos polígonos que eu tiver escolhido. Então é isso, gente. Essa foi a correção da semana 2 e um pouquinho sobre sólidos geométricos. Semana que vem, PET novo, volume 3. Vamos lá, muito ânimo, muita vontade de aprender.